irmão, paz e graça. Menino, para deixar esse celular em um lugar assim. Evangelho de Lucas, versículo 9, capítulo 6 em diante. Então, saindo eles, percorrendo toda a aldeia, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte, os discípulos do Senhor, os discípulos que estavam com Jesus Cristo. E o patriarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas. E estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, outros Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes a João: mandei eu degolar quem é, pois este de quem ouço dizer tais coisas, e procurava vê-lo. Herodes disse que ia degolar o Senhor Jesus, porque ele dizia fazer essas tais coisas. Ele não dizia nada, quer dizer ao povo, que ele fazia mesmo, e o povo proclamava, né, o feito do Senhor. Amém, as curas e as libertações. Aleluia. A primeira multiplicação dos pães. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo isto, a multidão o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. E sarava os seus os que necessitavam de cura. Aleluia, Senhor. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: desperta a multidão, para que indo aos lugares, às aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Os discípulos falavam, né, com o Senhor Jesus, que ia procurar um lugar para se agasalhar e procurar o que comer, porque o lugar que eles estavam era deserto, pois eles estavam no deserto, né? 13. Mas eles disseram: dá-lhes-vos. Aí o Senhor Jesus disse: dá-lhes-vos o que comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Salva-nos nós próprios, fomos comprar comida para todo este povo. Os discípulos queriam sair para comprar comida para todo o povo. O Senhor Jesus estava lá e mandou que eles dessem o que comer. Mas não falou sobre o que comer comida, ao alimento espiritual, né? E a fé também. Aleluia. Aleluia, Senhor. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar todos. Então, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. A multiplicação. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Pai adentro em cada casa, Senhor, de cada um aqui presente, Senhor, que parou para ver, Senhor, este, Senhor, Evangelho. Aleluia, Senhor, meu Deus. Esse pouco, Senhor, que é o que eu posso dar, aleluia, todos os dias pela manhã. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor adentre em cada casa aqui, Senhor, de teus filhos, que leve a multiplicação e a abundância para cada um desses teus pequenos, Pai, que precisam e necessitam. Amém? Então, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, partiu e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, saciaram-se e levantaram do que lhes subejou 12 alcofas de pedaços. 12 pedaços sobraram. Para vocês terem uma ideia, né, meu irmão? Vendeu tanto, multiplicou tanto, que ainda sobrou. Aleluia.
Assim foi como a viúva, né? Ela tinha um pouco de azeite, mas mais vasilhas vinham, mais os vizinhos enviavam a vasilha. Porque eu lembrei disso agora, meu irmão, porque assim, quando você independente da tribulação, né, do próximo, porque estamos em Cristo, então a nossa visão é diferente. Assim eu creio. Meu irmão, a gente tem que dar um bom dia, tem que dar, eu vou falar assim, porque é o real, é a verdade. Temos que ser submissos, amém? Glória a Deus, porque o Senhor trouxe coisas maravilhosas, uma paixão imensa, uma humildade, um amor pelo próximo, por nós, amém? Você tem gente que passa pelos vizinhos, não dá nem bom dia, boa tarde, boa noite. Mesmo que você não receba um bom dia, meu irmão, continue dando. Um dia ele vai dar um bom dia. Um dia ele vai lhe dar um bom dia. Um dia ele vai lhe responder. Tem pessoas que não... não falou, não vou falar mais. Eu passei um ano, eu ia para a escola. Tinha 3 senhorinhas que ficavam conversando. Deus me fez lembrar disso agora. Aí eu passava todo dia, eu falava com elas, eu dava bom dia, eu era menina, eu tinha 12 anos. Elas não respondiam de jeito nenhum. Aí teve um dia que eu passei e não dei. Elas responderam, aí elas me deram bom dia. Eu falei, mas meu Deus, como o ser humano é complicado. Quando a gente dá, não responde. Quando a gente não dá... Então, meu irmão, eu quero dizer que tenha compaixão, humildade para com o próximo. Amém. Assim como foi com a viúva, que ela mais pedia aos vizinhos, ó como ela se dava bem com os vizinhos, com os próximos dela, que todos eles procuravam a vasilha e entregavam para ela. Mais ela pedia vasilha, mais vasilha tinha, mais óleo havia. Só parou de ter óleo quando acabou as vasilhas. Aleluia. E assim não foi diferente com o pão e o peixe. Tanto que sobrou pão e peixe. Porque Deus, ele é um Deus de multiplicação, de abundância. O Pai, ele quer multiplicar, ele quer lhe ajudar. Aleluia. Que seja feito assim na tua casa, na tua família. Amém, meu irmão? Glória a Deus. A confissão de Pedro. A confissão de Pedro, eu vou falar aqui. Pronto, vamos lá. Dizendo, quem diz ao mundão que eu sou? A confissão de Pedro. Diz assim, e aconteceu que estando ele só, orando, estava com ele os discípulos. E perguntou-lhe, dizendo, o Senhor, quem diz à multidão que eu sou? O que você fala, meu irmão, que o Senhor Jesus é? E respondendo eles, disseram João Batista, outro Elias e outro, um dos antigos profetas, ele ressuscitou. E disse-lhes, e vos quem diz que eu sou? E respondendo Pedro, o Senhor Jesus perguntou a Pedro, e você, Pedro, o que você diz que eu sou? Aí Pedro diz, o Cristo de Jesus. E admoestando-os, mandou que ninguém referisse isso. E dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. O Senhor Jesus estava falando aos discípulos dele o que ia acontecer, o que aconteceu com ele, né? Amém? E que ele não dissesse, ele falou a Pedro, que Pedro não dissesse que ele era o Cristo, que era o Cristo de Deus. Amém? Para que não soubessem, porque ele tinha que passar por tudo aquilo que ele passou, né? A crucificação. E dizia a todos, se alguém que vinha após mim, negar-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, vou repetir. E disse a todos, se alguém que quer vir após mim, se alguém quiser me seguir, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Gente, evangelho não é brincadeira, não. Eu digo que o evangelho é para os fortes. Os fracos estão tudo lá de fora. Os fracos estão do lado de fora. Meu irmão, você disse que é forte. Você disse, não, irmão.
Evangelho é para os fortes. Você que está do lado de fora que diz que é forte, não é não, meu irmão. Forte é quem está dentro. Quem está dentro está procurando ser forte ainda. Porque forte mesmo é e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Quando Jesus disse que para ser seu discípulo era necessário tomar sua cruz, ele queria mostrar o alto preço que muitas vezes o cristão tem que pagar por identificar-se com a sua pessoa. Tomar a cruz por Cristo significa estar disposto a sofrer desaprovações, discriminações, desprezo e até perseguições da parte daqueles que não creem como nós, e às vezes até mesmo nós, mais íntimos da nossa própria família. Profeta de casa não tem moral, aleluia. Tomar nossa cruz significa pregarmos o preço por sermos diferentes. No mundo corrompido pelo pecado, tomar a cruz significa ser bondoso. No mundo cheio de maldade, cheio de amoroso, no mundo marcado pela insensibilidade, humilde ser humilde no meio de pessoas arrogantes, honesto no meio de corruptos, manso no meio de irracionais, paciente no meio de pavis curtos, fiel no meio de infidelidades, puro no meio de insensíveis, verdadeiro no meio de mentirosos, aleluia, e servir servir no meio dos propotentes. Significa dar a outra face quando ofendido, não ser juiz de ninguém, não odiar quem o odeia, não julgar ninguém. Aleluia, você consegue, meu irmão? Eu vou lhe dizer, eu estou sendo moldada todos os dias eu peço perdão ao Senhor, para que Ele me dê um coração igual ao dele. Igualmente, porque somos falhos e pecadores miseráveis, precisamos mudar. Primeiro olhar nosso cisco, para depois olhar o do próximo. Muitos, eu creio que todos aqueles que julgam, inclusive tem uns que blasfemam contra o Espírito Santo, vigiam na terra. Todos aqueles que julgam são pessoas do raso, certo? Que diz ter fé, e cadê a fé? Cadê sua fé, meu irmão? Deus, ele é sobrenatural, filho. Deus não é carnal, não. Carnal somos nós. Amém? Assim eu creio e agradeço. Amém? Agradeço. João 11:40 diz assim: aquele que crê verá a glória de Deus. Meu irmão, você crê? Você verá a glória de Deus. Se você não crê, você vai continuar no seu evangelho raso, achando que todos os outros não estão corretos, mas você está correto. Que tudo que está aqui na sua caixinha é verdade, é o certo, porque aí o inimigo, Satanás, ele já colocou escamas às vistas e nos ouvidos, e não está conseguindo ver, não está conseguindo ouvir nada, porque o avivamento está aí. Vamos ver quantos irão ser alcançados, porque o povo está muito incrédulo. É triste a incredibilidade, porque o temor vai embora. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 1 diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei a visões e as revelações do Senhor. Aleluia. Não adianta, porque está aí, está às portas. Amém? Já começou o avivamento. Se você, meu irmão, não tiver fé e não descer, vai ficar para trás. Amém? Eu agradeço ao Senhor. Até aqui o Espírito Santo sustentou o nosso evangelismo. Amém? Espero que vocês tenham prestado atenção, tenham entendido, Hoje eu estou correndo um pouco, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus Pai Todo-Poderoso, dentro de cada casa, Pai, vai levando salvação, libertação, meu Pai.
Cura, Pai. Toca nos corações, Senhor. Dá entendimento na palavra, Senhor. Dá entendimento, Senhor, ao teu povo. Abre a mente, Senhor, espiritual. Aleluia. Entenda, meu irmão, somos espirituais. Amém? Então, acredite. Acredite no pó de ouro, acredite no pó de prata, acredite nas penas angelicais, acredite no arco, acredite na glória do Senhor. Creia na glória do Senhor. Amém? Obrigada. Dê um like no vídeo. O povo vê muito vídeo, mas não dá um like. Mas Deus sabe de todas as coisas. Até amanhã. Glória a Deus.